Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Naquele tempo, Jesus foi para as margens do mar da Galileia. Subiu a montanha e sentou-se. Numerosas multidões aproximaram-se dele, levando consigo coxos, aleijados, cegos, mudos e muitos outros doentes. Então os colocaram aos pés de Jesus, e ele os curou. O povo ficou admirado quando viu os mudos falando, os aleijados sendo curados, os coxos andando e os cegos enxergando, e glorificaram o Deus de Israel. Jesus chamou seus discípulos e disse: Tenho compaixão da multidão, porque já faz 3 dias que está comigo, e nada tem para comer. Não quero mandá-los embora com fome, para que não desmaiem pelo caminho. Os discípulos disseram: Onde vamos buscar neste deserto tantos pães para saciar tão grande multidão? Jesus perguntou: Quantos pães tendes? Eles responderam: 7 e alguns peixinhos. E Jesus mandou que a multidão se sentassem pelo chão. Depois pegou os 7 pães e os peixes, deu graças, partiu-os e os dava aos discípulos, e os discípulos às multidões. Todos comeram e ficaram satisfeitos, e encheram 7 cestos com os pedaços que sobraram. Palavra da salvação. Hoje, no texto sagrado, nós contemplamos o Evangelho que está dividido em 2 partes. A primeira, o evangelista relata que Jesus curava muitas pessoas de várias enfermidades. E o texto sagrado traz algumas espécies de enfermidades. E ali o evangelista coloca que Jesus curava coxos, aleijados, cegos, mudos e muitos outros doentes. Mas essas 4 enfermidades, elas são interessantes porque elas aparecem em vários outros lugares no Sagrado Evangelho. Porque essas são as 4 enfermidades principais da nossa vida humana e da vida espiritual. Porque o coxo é aquele que tem dificuldade de andar. O aleijado é aquele que não anda. O cego é aquele que precisa de alguém para ajudá-lo a caminhar numa direção específica. O mudo é aquele que não consegue se comunicar. Por isso que nós temos essas 4 debilidades, que são imagens de 4 doenças espirituais. Os coxos são aqueles que, tendo algum tipo de vício, esses vícios eles impedem com que essa pessoa ela dê passos mais firmes na sua fé. Ou seja, os coxos são aqueles que andam mancando, que em determinado momento estão bem e em outros estão mal. Estão sempre oscilando entre a sua fraqueza, entre a queda e o levante. Por isso que nós precisamos pedir a Deus a graça dessa cura, a cura dessa incapacidade de andar num caminho de forma reta. Geralmente essas pessoas são os inconstantes. Os aleijados são aqueles que, caídos, não conseguem levantar, estão tão apegados aos seus vícios que esses vícios não permitem com que essas pessoas se levantem do seu pecado. Essas pessoas estão tão envolvidas no pecado porque que elas não conseguem mais ter arrependimento do seu pecado, e assim elas permanecem caídas, incapazes de dar passos de seguimento a Jesus Cristo. Por isso que essas pessoas precisam de ajuda, e é preciso que aqueles que são enviados por Cristo ajudem essas pessoas a se levantarem da sua fraqueza,
para colocá-los no caminho de salvação. Os cegos são aqueles que conseguem andar, mas estão tão apegados aos seus achismos, aquilo que ele pensa, as suas próprias verdades, que ele não permite ser iluminados pela verdade de Deus. E nós precisamos ter esse grande cuidado, porque a cegueira, ela nos faz e nos impede de contemplar a presença de Deus na nossa vida. E depois, a mudez. O mudo é aquele que não consegue se comunicar, que não consegue anunciar. Essas pessoas são aquelas que não se interessam por conhecer, aprofundar o seu caminho de fé. Essas pessoas, elas cumprem os preceitos, elas praticam minimamente a sua fé porque vão nos ritos sagrados, elas dizem que têm fé, elas dizem que acreditam em Jesus Cristo, mas elas não têm convicção de fé. Por isso que elas são mudas, elas não conseguem falar da sua fé, anunciar a boa nova da salvação. E por isso que essas pessoas, no primeiro momento, elas de dificuldade, elas irão negar a sua fé. No primeiro momento em que alguém questionar alguma coisa, essa pessoa, ela vai negar a sua fé. Por isso nós precisamos ter esse cuidado com essas doenças espirituais e pedir a cura. E a forma de curar essas doenças espirituais é através do próprio Cristo. Por isso que na segunda parte do Evangelho, aquela multidão que ali estava e Jesus não querendo deixar com que elas saiam para ir embora, porque Jesus ele tinha medo dessa multidão desfalecer pelo caminho com fome. Ali nós vemos que Jesus vai perguntar aos seus discípulos quantos pães eles tinham. E eles vão dizer 7 e alguns peixinhos. Ou seja, esse número 7, ele representa a perfeição. Esse número 7, ele também vai representar as 7 formas em que Jesus Cristo se dá como alimento, porque o pão é símbolo do próprio Cristo, porque Jesus é o pão descido do céu. E esse pão descido do céu, ele se dá a cada um de nós através, principalmente, dos 7 sacramentos. E aqui nós vemos esse número 7 que pode significar os sacramentos, que são os sinais sagrados da presença de Cristo no mundo, na nossa vida. É por isso que Jesus é esse alimento que vai amadurecendo, alimentando e fortificando a nossa fé e a nossa convicção. Uma vez que nós conseguimos viver bem a vida sacramental, nós conseguimos amadurecer a nossa experiência de Deus. E assim nós vamos cada vez mais tendo essa capacidade de colaborar com a obra da graça que acontece em nós. Somente assim nós seremos libertos das doenças espirituais. Somente dessa forma nós conseguiremos verdadeiramente se ver livres desses males e nos tornarmos capazes de sermos discípulos missionários de Cristo. Mas tudo isso acontece na medida em que nós nos alimentamos da palavra, que é o próprio Cristo, na medida em que nós nos alimentamos desse pão descido do céu, que é Jesus Cristo em nossa vida. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.